10 camisas 9 lendários do Flamengo que você nunca ouviu falar, de 2010 a 2020. Rio de Janeiro, década de 2010. A década da grande virada. O Flamengo começou os anos 2010 ainda patinando em crises, mas terminou como o clube mais temido da América do Sul. Entre o início caótico e a glória de 2019, 10 guerreiros marcaram gols e escreveram histórias que merecem ser contadas. Alguns falharam, outros foram heróis improváveis, mas todos fizeram parte dessa jornada épica de reconstrução. Adriano Imperador abriu a década ainda tentando recuperar a magia que o consagrou na Europa. Voltou ao Flamengo em 2009 já como craque mundial, mas carregando demônios pessoais que destruíram sua carreira. Em 2010, ao lado de Obina, ainda mostrava lampejos de genialidade. 43 gols em sua passagem total pelo clube, mas a depressão, a bebida e os problemas familiares foram mais fortes. Sua última partida em 2012 foi melancólica, um adeus precoce de alguém que poderia ter sido o maior de todos. Representava o talento desperdiçado, o que poderia ter sido mas nunca foi. Hernani Brocador chegou em 2012 após vice-artilharia do Paulistão pelo Mogi Mirim. O apelido Brocador veio de sua característica de brocar a bola, finalizar com potência brutal. Em 2013, explodiu. Foi artilheiro da Copa do Brasil com 8 gols, incluindo tentos decisivos nas finais contra o Atlético Paranaense que deram o título ao Flamengo. Marcou 36 gols em 58 jogos naquela temporada memorável, melhor marca de um rubro-negro desde os anos da geração de ouro. 45 gols totais em sua passagem. Não tinha técnica refinada, não era elegante, mas estava sempre no lugar certo. Era o homem dos gols importantes, aquele que aparecia quando a pressão apertava. Depois foi vendido para o futebol árabe e virou lenda de uma conquista que tirou o Flamengo de anos de jejum. Paulo Guerreiro chegou em 2015 como solução definitiva para o ataque. O peruano vinha de anos brilhantes no Corinthians, onde marcou o gol do Mundial de 2012. Desembarcou no Rio com a frase "Acabou o cão", o Guerreiro chegou ecoando pelos estádios. Começou como furacão, 3 gols nos 3 primeiros jogos. Mas depois virou incógnita. 43 gols em 115 jogos, números modestos para quem ganhava R$1 milhão por mês. Em 2017, foi artilheiro do Carioca com 10 gols e melhor jogador da competição, conquistando o título sobre o Fluminense com golaço na final. Mas em outubro daquele ano testou positivo para cocaína em exame antidoping após jogo da eliminatória da Copa. Alegou que foi chá de coca consumido no Peru, passou por suspensões, recursos, voltou em maio de 2018 mas nunca mais foi o mesmo. Saiu em agosto sem renovar, dividindo opiniões até hoje. Uns o chamam de artilheiro decisivo, outros de decepção cara demais. Henrique Dourado foi contratado em 2018 para ocupar justamente o lugar de Guerreiro. Vinha de ser co-artilheiro do Brasileiro de 2017 pelo Fluminense com 18 gols ao lado de Jô do Corinthians. Chegou por R$11 milhões cercado de expectativas monumentais. O ceifador, como era chamado, terminou a temporada como artilheiro do clube com 13 gols em 41 jogos. Marcava quando necessário, trabalhava incansavelmente, mas não tinha o carisma nem a genialidade que a torcida esperava. Em 2019, com a chegada de Gabigol, virou reserva e foi vendido para a China por 22 milhões. 19 gols em 46 partidas no total. Anos depois, em 2025, voltaria ao futebol brasileiro jogando pelo Modesto Belo da Paraíba. Representava aquele tipo de jogador eficiente mas sem magia, que cumpre sua função mas não emociona. Alexandro chegou em 2014 vindo do Atlético Mineiro, onde foi campeão da Libertadores de 2013 como reserva de Jô. 32 gols em 73 jogos pelo Flamengo. Foi vice-artilheiro do Carioca de 2014 e artilheiro do clube nas temporadas de 2014 e 2015. Mas também foi protagonista de lances bizarros que viraram memes. Em 2015, praticamente embaixo da trave após rebote do goleiro aos 46 minutos do segundo tempo, mandou a bola no travessão quando um gol daria o título da Taça Guanabara ao Flamengo sobre o Botafogo. A torcida nunca esqueceu. Em outro jogo, contra a América de Natal pela Copa do Brasil, sofreu afundamento na testa após choque de cabeça e passou por cirurgia emergencial. Num jogo contra o Macaé em 2015, quando o goleiro Paulo Vitor se machucou e todas as substituições já tinham sido feitas, Alexandro vestiu as luvas e defendeu o gol por 15 minutos, batendo tiros de meta e até dividindo bolas.
Saiu em junho de 2015 após rescisão polêmica. Era o guerreiro esforçado que dava tudo mas nunca foi suficiente. Emerson Sheik chegou em 2015 após anos gloriosos no Corinthians, onde conquistou Libertadores e Mundial de 2012. Era o atacante irreverente, polêmico, que provocava adversários e vivia nas manchetes por motivos extra-campo. Mas no Flamengo nunca engrenou. 4 gols em 23 jogos, números pífios. Machucava-se constantemente, brigava com companheiros, criava polêmicas. Representava mais uma contratação equivocada de um clube que ainda não havia encontrado seu caminho. Eduardo da Silva chegou em 2014 após carreira brilhante na Europa, especialmente no Arsenal. O croata naturalizado brasileiro era ídolo no exterior, mas no Flamengo foi apenas mais um. 10 gols em 39 jogos. Chegou tarde demais, já sem o ritmo que o consagrou. Foi símbolo de uma época em que o Flamengo tentava contratar nomes grandes mas já no fim da carreira, sem estrutura para aproveitá-los adequadamente. Luiz Antônio era cria da base revelado em 2011. Volante com bom passe e dribles curtos vindos do futsal, agradou Vanderlei Luxemburgo nos treinos. Esteve no épico Santos 4-5 Flamengo na Vila em 2011, quando o Fla perdia de 3-0 e virou, com Luiz Antônio cruzando para Ronaldinho marcar o primeiro gol da reação. Marcou seu primeiro gol profissional contra o Real Potosí da Bolívia pela Libertadores de 2012. Chegou a usar as camisas 7 e 8. Mas em 2014 entrou na justiça contra o Flamengo por dívidas trabalhistas, criando crise que quase terminou sua carreira no clube. Fez as pazes, voltou, mas nunca foi o mesmo. Foi emprestado para Sport em 2015, depois Bahia e Chapecoense. Representava o talento da base que não conseguiu vingar por problemas de gestão. Marcelo Cirino chegou em 2015 contratado por 17 milhões de reais vindo do Atlético Paranaense após ser apontado como craque. Foi uma das maiores decepções da década. Apenas 4 gols em 27 jogos. No lance do gol perdido por Alexandro em 2015 que daria o título ao Flamengo, foi Cirino quem deu o rebote e depois tentou chute impossível mandando para fora. Era lento, sem criatividade, perdido em campo. Saiu em 2016 sem deixar saudades, mais 1 milhão jogados fora. Leandro Damião foi contratado em 2016 vindo do Betis da Espanha. Era a grande promessa do futebol brasileiro anos antes, cotado para ir para os maiores clubes europeus. Chegou quebrado física e mentalmente. 6 gols em 23 jogos. Vivia no departamento médico, não conseguia manter sequência. Era a imagem perfeita do que o Flamengo era naquela época, apostando em jogadores decadentes esperando milagres que nunca aconteciam. Esta foi a década da transformação final. Começou com Adriano ainda tentando ser o imperador mas afundado em depressão. Passou por Hernani salvando 2013 com a Copa do Brasil. Viu Guerreiro dividir opiniões. Henrique Dourado ser eficiente mas sem brilho. Alexandro perder gols impossíveis. Eduardo da Silva, Sheik, Cirino e Damião fracassarem miseravelmente. Mas terminou com Gabriel Barbosa chegando em 2019 e explodindo, Pedro voltando ao clube em 2020, Bruno Henrique virando ídolo. A década terminou com Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. O Flamengo finalmente havia aprendido a lição. Não bastava contratar nomes, era preciso ter projeto, estrutura, planejamento. Os 9 primeiros nomes desta lista falharam ou brilharam pouco porque o clube ainda não estava pronto. Quando finalmente se organizou em 2019, vieram os títulos. Estes guerreiros dos anos 2010 foram parte fundamental dessa jornada, mesmo aqueles que falharam. Porque foi errando que o Flamengo aprendeu o caminho certo. E quando finalmente acertou, conquistou a América.